No vídeo de hoje gostaria de explicar-lhes dois métodos para calcular o campo elétrico gerado por partículas puntiformes, como essa representada aqui na imagem. Para aquilo, partiremos da noção de um sistema cartesiano bidimensional, no qual tem C uma carga localizada na posição em x equivalente a 2 e y equivalente a 15 metros e metros x e y, e a ideia será determinar a intensidade e a direção, em outras palavras, o vetor campo elétrico sobre o ponto localizado aqui, na posição P, ou ponto P, que estaria a distância em x de 7 metros e de 3 metros ao longo do eixo y, como se observa na imagem. A pergunta principal, como determinar o campo elétrico? Sabe-se que a expressão para o campo elétrico gerado por uma partícula puntiforme depende da carga, depende inversamente proporcional à distância do ponto em questão e da direção. Por isso, vale a pena esclarecer que esse primeiro termo da expressão vetorial representaria a parte escalar, podendo ser negativa. E o último, esse vetor unitário, essa escrita com circunflexo, denotaria a sua direção do vetor campo elétrico. Mas vale a pena esclarecer o que significa cada um dos termos. Espero que ao longo do vídeo fique mais clara a explicação. Por exemplo, como determinar a distância? Resulta fácil dizer que poderia expressar-se um vetor posição do ponto em relação à própria carga. E esse vetor posição denotaria-se mediante alguma letra, cujas componentes ao longo do eixo x seria a diferença de posições do ponto em relação à carga, 7 menos 2, e em relação ao eixo y, vai para baixo de 3 unidades, que está o ponto no eixo y, mas em relação a 15, ou seja, que o número a ser expresso seria negativo. Por isso que as componentes do vetor posição são 5 metros no eixo x e menos 12 metros no eixo y. E conhecendo essa informação, poderia determinar-se a distância. Basicamente seria o cálculo mediante o módulo do vetor. E nesse caso, as componentes do vetor, 5 ao quadrado, metros quadrados, 12 metros ao quadrado, a raiz quadrada daquilo, 165,9 metros quadrados, e justamente a distância seria equivalente a 13 metros, fisicamente em metros. Já conhecendo o vetor posição do ponto respeito à carga, conhecendo a sua distância, 13 metros, poderia expressar-se o vetor unitário. Esse pequeno vetor, que representaria no nosso dia a dia o dedo indicador para simplesmente denotar a direção do ponto em relação à própria carga, que só leva a orientação, mas não tem módulo notório, simplesmente o valor é a unidade. E nesse caso poderia expressar-se mediante a razão do vetor posição em relação ao seu módulo, ou seja, de 15 metros dividido por 13, 15 trezeavos ao longo do eixo x, e menos 12 trezeavos ao longo do eixo y. Essa seria a direção, o vetor unitário. Já conhecendo essas informações, a distância e a direção, poderá ser determinada a parte escalar do campo elétrico gerado pela partícula de carga negativa, 169 nanocoulombs, sabendo que a constante eletrostática de 9 vezes 10 à nona potência, newtons vezes metro quadrado por coulombs ao quadrado, que a distância é de 13 metros, mas a sua segunda potência é equivalente a 169 metros quadrados, e que a carga negativa, nanocoulombs, na ordem de grandeza dessa potência menos 9, uma 1000.000ª parte da unidade coulombs. Isso implicaria que, ao final da operação, e simplificando as respectivas unidades, metros quadrados, coulombs com coulombs ao quadrado, e depois de multiplicar e dividir, a resposta seja menos 9 newtons por metro. A parte escalar do campo, a parte que deverá expressar-se aqui. Só que essa informação estará junto à sua direção. O campo elétrico dependerá da posição relativa do ponto em relação à própria carga. Ou seja, que bastaria multiplicar a parte escalar pela direção. E a direção é de 5 trezeavos ao longo do eixo x vezes 9 negativo, equivalente a 45 trezeavos newtons por metro ao longo do eixo x. E no eixo y expressaria-se a informação positiva, e justamente aquilo que se espera, um vetor que assinale para a esquerda, que ao longo do eixo x seja negativo, mas que ao longo do eixo y seja para cima, bem mais intenso ao longo do eixo y, como se observa aqui na imagem. Se me faço entender com essa informação, e tendo presente que o sinal negativo da parte escalar faz a inversão da direção agora para o vetor campo elétrico, tem a direção oposta
que é o vetor da direção, o vetor unitário. Se me faço entender com esse primeiro método bastante algébrico, vamos analisar a seguir um segundo método um pouco alternativo em relação ao primeiro. Pois o segundo método, a princípio, tem que ser o mesmo. Sin embargo, a ideia será expressar o módulo do vetor campo elétrico e expressar por conta nossa a direção e, o mais importante, o sentido que deverá ter o vetor campo elétrico, sabendo que a carga é de sinal negativo. O sentido irá com base aos conhecimentos adquiridos por vocês. Nesse caso, quão distante está o ponto em relação à própria carga? Para aquilo poderia, primeiramente, expressar-se também pictoricamente o vetor campo elétrico, de ser uma carga negativa, a direção desse vetor campo elétrico deveria ser do ponto assinalando a própria carga, ou em outras palavras, formalmente dito, na direção radial para dentro, em relação à própria carga. Mas se você observa, aqui é uma figura bastante bonita, uma figura que tem uma diferença de posição ao longo do eixo X, uma diferença de posições ao longo do eixo Y, uma figura trigonométrica. Poderia determinar-se com base nesse triângulo retângulo de cateto 5 e 12 metros, a sua hipotenusa, a qual representará a distância que há do ponto até a carga. E com base nesse conhecimento expresso 5 metros quadrados, 12 metros ao quadrado, a resposta é a mesma, só que agora de forma alternativa, mediante o uso de um triângulo retângulo. O módulo do campo elétrico, para esse caso particular, mais uma vez, a constante eletrostática com suas respectivas unidades, o módulo da carga, por isso que se expressa com essas linhas verticais paralelas, para ser simplesmente o valor da carga e desprezando o sinal. Ao final, depois de simplificar as unidades e operar, fazer a multiplicação e divisão dos respectivos termos, tem-se que seu módulo é equivalente a 9 newtons por coulomb. Já conhecendo o módulo e conhecendo esse sentido que deveria ter o campo elétrico, do ponto assinalando a própria carga, porque a carga é negativa, valerá a pena decompor o vetor campo elétrico, que tem esse módulo, e sua direção poderia expressar-se em relação ao eixo X, como se observa aqui, ou respeito a esse ângulo θ que está escrito nesse vértice, respeito ao ponto de análise. Ou seja, que θ poderia descobrir-se quanto vale o ângulo, mas poderá expressar-se a sua direção de forma alternativa, pois sabe-se que o cosseno do ângulo θ representa o cateto adjacente pela hipotenusa, 5/13, 5 metros dividido por 13 metros, 5/13. E o cateto oposto pela hipotenusa é a relação trigonométrica seno de θ, equivalendo, nesse caso, a 12/13. Ou seja, com base ao cosseno do ângulo θ e o seno do ângulo θ, os seus valores, e não em si o próprio ângulo, poderá decompor o vetor campo elétrico, cujo módulo é de 9 newtons por metro. E vale a pena dizer que a sua componente ao longo do eixo X estaria expressa mediante o cosseno do ângulo θ, só que aqui entra a noção prévia, o conhecimento prévio de vocês, justamente o sentido do vetor campo elétrico é para a esquerda, e essa informação deverá expressar-se mediante esse sinal para a esquerda do eixo X, na região negativa, portanto, essa informação com base aos seus próprios conhecimentos. Para o eixo Y, mediante a componente associada a seno de θ, do módulo do vetor, teria-se o mesmo resultado anterior. Aqui entra a questão: qual dos dois métodos é o que mais estaria afim à sua forma de pensar? Escreva-me nos comentários. Nos vemos na sala de aula. Até mais.